Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje é ciência. E hoje nós vamos continuar trabalhando sobre alimentação, certo? Vamos ver alguns tópicos que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar como obtemos alimentos, né? Através de onde nós obtemos os nossos alimentos. Através da agricultura, da pecuária e da indústria da pesca, certo? E vamos também trabalhar hoje a origem dos alimentos, que são 3 tipos de origem: alimentos de origem vegetal, alimentos de origem animal e alimentos de origem mineral. Eu vou primeiro, explicar como obtemos alimentos através da agricultura. A agricultura é a criação de animais. A pesca é a extração de sal nas salinas e são atividades pelas quais obtemos alimentos, certo? Por meio da agricultura, produzimos plantas para o nosso consumo. Alguns tipos de plantas são consumidos diretamente, como o arroz, o feijão e verduras, né? Outras são usadas para preparar diferentes alimentos, como o milho, do qual é feita a farinha, e a soja, do qual extrai o óleo. Aí a agricultura, o que a agricultura fornece. A pecuária. Com a prática da pecuária, atividade de criação de gado, produzimos alimentos de origem animal, como carne de vaca, de porco, de aves, leite e ovos. Também são produzidos por pecuaristas. A indústria da pesca. A indústria da pesca é praticada em todo o litoral de nosso país e em lagoas e rios, né? Não poluídos, certo? Se for poluído, não pode. Do oceano são retirados peixes, frutos do mar, como camarão, caranguejo, ostras e outros mais, né? Polvo. E de rios, as lagoas, são retirados peixes para nossa alimentação. Então, como é que nós obtemos os alimentos? Através da agricultura, da pecuária e da indústria de pesca. A agricultura são os alimentos, né, como arroz, feijão, verduras, né? E da pecuária são os alimentos, né, como a carne que vem do porco, do boi e das aves, né, que é a galinha, né? Certo? E da indústria é a pesca, né? A pesca de peixes, né? Camarões, lagostas, ostras. Agora nós vamos falar um pouco sobre a origem dos alimentos, certo? A origem dos alimentos, a nossa alimentação pode incluir plantas, animais, minerais. Vamos obter mais informações sobre isso. Quais são as informações? Agora nós vamos saber informações sobre os alimentos de origem vegetal, animal e mineral. Alimentos de origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal, eles são encontrados em todos os lugares do mundo. São preparados de diversas maneiras e muitos são cozidos crus. Os vegetais podem ser consumidos do jeito que são retirados da natureza ou servir de matéria-prima para a produção de outros tipos de alimentos, né? Como a farinha de trigo,
e a geleia de frutas. Os alimentos de origem animal. Esse tipo de alimento pode ser consumido sem passar por processo industrial, como carne de boi, carne de aves e de peixes, como eu falei antes, certo? Ovos, leite e mel. Pode também ser usado para a produção de outros alimentos, como queijo e manteiga. Alimentos de origem mineral. Os alimentos de origem mineral são alimentos que não vêm de seres vivos, como animais e plantas. São constituídos de minerais. A água e o sal de cozinha são alimentos de origem mineral. Aí nós vamos também falar um pouco, certo, sobre a alimentação. As pessoas e os outros animais precisam comer e beber para manter a saúde. Os alimentos utilizados pelo ser humano têm 3 origens, né, que eu já falei: animal, vegetal e mineral. Alimentos como carne, ovos, leite e seus derivados contêm proteínas e gordura. Eles são obtidos de vários animais, né, como da galinha, do peixe, da cabra, da vaca, do porco. Da galinha a gente obtém os ovos e a carne. Do peixe, a carne. Da cabra, o leite, né? E tem gente também que come, né? Carne de cabra. Da vaca, a carne e o leite. E o couro, né? Também. E do porco, a carne e a banha do porco, certo? Os alimentos de origem vegetal são as frutas, as verduras e os legumes. Esses produtos contêm vitaminas e sais minerais, como pode ser o repolho, a mandioca, a tomate, o feijão, a cenoura, a laranja, o figo, abacaxi, o trigo, a batata e a banana, certo? A água e o sal de cozinha são alimentos de origem mineral, quer dizer, os alimentos de origem mineral são o sal e a água, certo? Nós também vamos ver um pouco sobre os alimentos naturais e alimentos industrializados, tá? Alimentos naturais e alimentos industrializados. E alimentos industrializados, certo? Os alimentos naturais. Os alimentos naturais são aqueles consumidos sem passar por processo de indústria, né? Sem passar por processo industrial. E os alimentos industrializados são os fabricados pela indústria. Exemplo, o queijo, a maionese, a margarina, a salsinha, o salame. Quer dizer, os alimentos naturais, eles vêm diretamente dos animais e das plantas, né? Vêm da natureza. Os alimentos industrializados, eles precisam, né, ir para a indústria para poder vir para a nossa casa. Alguns cuidados com a alimentação ajudam a manter a saúde. Quais são os cuidados? Ao se alimentar, mastigue bem os alimentos. Faça as refeições sempre na hora certa. Não se alimente assistindo à televisão. O certo é a família estar na mesa, né, todos juntos na mesa, se alimentando, ou no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar.
certo? Conserve os alimentos em lugar fresco e coberto para que fique protegido de insetos e outros animais. Beba sucos naturais e água. Coma carnes bem cozidas. Tome água fervida ou filtrada. Esses são alguns cuidados que devemos ter, certo? Para a nossa saúde, né? E até agora nesse período dessa doença, né, da Covid, agora que nós temos mesmo que ter esses cuidados, né? Comprar os alimentos, lavar, cozinhar bem, né? E se alimentar com alimentos saudáveis, certo? Alimentos que tenham proteína, vitaminas, certo? Que nos façam ficar sadios, ok? Eu vou ler um pequeno textozinho para vocês da importância das refeições em família. Tem assim, ó: comer bem vai muito além de escolher alimentos nutritivos. A refeição é uma experiência que deve ser vivida em sua totalidade. E isso inclui uma série de produtos comuns e triviais, que são extremamente benéficos. São atitudes como sentar-se à mesa e dedicar-se a esse momento, sem distrações externas, como televisão e celular. É o que eu acabei de falar. Se puder, comer na companhia de amigos ou familiares. Melhor ainda, sabia que também nesses momentos especiais são liberadas importantes substâncias no cérebro, as mesmas que proporcionam sensação de prazer e bem-estar. Quer dizer, você se alimenta com prazer, né? Promove troca de ideias, né? Esse momento ideal para se atualizar dos acontecimentos que envolvem a vida cotidiana, daqueles que estão sentados à mesa e também no mundo. As refeições compartilhadas são uma oportunidade de trocar ideias, dicas e promover um debate saudável. Então, se você conseguir, né, juntar a família para se alimentar junto, melhor ainda, né? Assim, vocês vão se alimentar e ao mesmo tempo vão conversar. Que principalmente os pais, quando trabalham fora, né, que não tem tempo de estar próximo dos filhos. Quando tiver esse tempinho, aproveite. Aproveite, que vocês vão ver como é maravilhoso. Espero que vocês tenham entendido e aprendido a nossa aula de hoje, certo? Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima aula.